Abra sua Bíblia em João 9. Porque além dessa música ter tudo a ver com a nossa pregação, é ruim quando depois do louvor você dá um montão de informação, quebra, né? Parece que quebrou a espiritualidade. E eu queria cantar mais uma vez, repetir esse hino que nós cantamos, mas eu queria que nós estivéssemos cantando com voz profética. Porque se quando nós cantamos Teu Nome é Cura, lembra de alguém que está precisando de cura nesse momento? Cura física, cura emocional. Alguém que você conhece que está passando por ansiedade, por depressão. Cante isso, lembrando dessa pessoa com voz profética. Quando nós estivermos cantando, sobre a cidade, lembre dos nossos governantes, lembre da nossa prefeita, dos nossos vereadores, lembre dos nossos governos estaduais e federal, para que Deus tenha misericórdia. Vamos cantar, mas cante mesmo com voz profética, cante de maneira espiritual. Deixe Deus te usar nesse momento de cântico. Fique de pé novamente e vamos cantar mais uma vez. Jesus, sobre toda mente e coração, eu sei que existe paz em tua presença, eu clamo Jesus. Oh Deus, aleluia, oh Deus, eu vou declarar teu nome, Jesus. Lembre de alguém que precisa aí de libertação. Até toda a corrente. Ore por libertação. Quebrar. Aleluia. Em ti há esperança e liberdade. Eu clamo Jesus. Aleluia. Cante, igreja, cante. Teu nome é poder. Teu nome é cura. Teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Eu quero declarar teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, Aleluia. sobre os cativos e oprimidos, eu clamo Jesus. Declare, meu irmão, declare. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Teu nome é poder, teu nome é poder,
Você pode se assentar. João capítulo 9. Nessa manhã eu quero falar com você sobre nunca foi o barro, foi o poder de Jesus que abre olhos. Nunca foi o barro. Domingo passado de manhã eu falei que nunca foi o manto. É tudo por ele. E hoje eu quero falar que nunca foi o barro. Olha aí João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, e enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou aos olhos daquele homem cego. Então ele lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem quem costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no ele. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra, barro com saliva, colocou-o nos meus olhos e me disse que fosse lavar-se em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, há histórias que começam no silêncio da dor. Há histórias que não foram escolhidas, histórias que nasceram marcadas por limitações. Histórias que parecem já definidas antes mesmo delas já começarem. Aquele homem, ele nasceu sem ver. Diferente de Bartimeu, que ficou cego depois, esse homem não, esse homem era cego de nascença. Ele nunca viu o sol, ele nunca viu rostos, ele nunca viu cores. A sua realidade sempre foi escuridão. E como sempre acontece, as pessoas ao redor tentavam explicar a sua dor. Quem pecou? De quem é a culpa? Seus pais? Ele? Qual foi o erro? Então, enquanto muitos buscavam explicações, ninguém oferecia transformação, até que Jesus passa. E quando Jesus passa, algo muda. Porque Jesus, ele não vê apenas o problema. Jesus, ele vê uma vida. Jesus, ele não vê apenas a dor, ele vê um propósito. E naquele encontro, algo extraordinário acontece. Mas o texto nos ensina uma verdade profunda. A verdade é que não foi o barro, não foi a saliva com a terra, não foi o tanque de Siloé, não foi, ou seja, não foi o método. O problema não é a igreja que você frequenta, que é menos pentecostal ou mais pentecostal, se é do reteté, se não é do... Não. O problema não é o método, não foi o tanque, não foi o processo literal dos homens, foi sempre Jesus. E essa história, ela não revela apenas um milagre, ela revela princípios espirituais poderosos. Ela mostra que Jesus transforma histórias, que Jesus muda destinos, que Jesus revela a sua glória em situações improváveis. E ao olhar para esse texto, eu quero aprender com você, tirar aqui com você 5 verdades profundas que mostram que nunca foi o barro, foi sempre Jesus. Primeira verdade, anota aí que nunca foi o barro, foi o olhar de Jesus que encontrou quem ninguém via. O olhar de Jesus que encontrou
quem ninguém via. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, em João 9, no primeiro versículo vai dizer: Jesus viu o cego de nascença. Então o texto começa com um detalhe poderoso: Jesus viu. Não foi um olhar superficial, foi um olhar intencional. Enquanto os discípulos viam um problema teológico, quem pecou? Está passando por isso é porque está em rebeldia, hein? Está passando por isso é porque deve estar em pecado. Sei lá, hein, dá uma olhada na sua vida, hein? Deve ter alguma coisa errada. Enquanto as pessoas estão buscando respostas teológicas, Jesus, ele olha a pessoa, Jesus vê a pessoa. Enquanto os outros perguntavam quem pecou, Jesus enxergava quem precisava de intervenção. Ei, Jesus hoje não pergunta para você o que você está fazendo de pecado, ele está dizendo para você: eu estou aqui olhando para você para mudar a sua história. Porque o sofrimento não define o fim da história. Ela pode ser o cenário onde a graça se revela. Meu irmão, talvez você hoje se sinta invisível pela sociedade, ou até mesmo invisível pela igreja, ignorado, esquecido, sem valor aos olhos das pessoas, mas Jesus vê. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece a sua dor. E Jesus, quando ele olha, ele não vê apenas o que você é hoje, ele vê aquilo que você pode se tornar, o potencial que existe em você. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, que nunca foi o barro, foi o propósito de Deus dando sentido à dor. Foi o propósito de Deus dando sentido à dor. Olha o verso 3, o que diz? Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Então, os discípulos, eles queriam encontrar culpados. Jesus revela propósito. Então, a pergunta não é por quê, é para quê. Às vezes a gente pergunta errado: Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando? Não é o porquê, é para quê. É o propósito, há um propósito sobre tudo isso. Então ele apresenta aqui uma nova perspectiva. A dor daquele homem não era o fim da sua história, seria o palco onde Deus manifestaria a sua obra. Isso não significa que Deus criou esse sofrimento, mas significa que Deus pode transformar qualquer situação para revelar a sua glória. Ei, Deus é especialista em transformar tragédias em bênção. Especialista. E quem sabe, meu irmão, talvez hoje você esteja vivendo algo que não entende, uma dor sem explicação, uma luta inesperada, mas Deus é especialista em transformar cenários difíceis em testemunhos poderosos. E aquilo que hoje parece confuso pode se tornar amanhã um testemunho da graça e do milagre do Senhor. Essa é a segunda coisa que eu aprendo. Mas eu aprendo uma terceira verdade sobre nunca foi o barro, foi a obediência que sustentou o processo. A obediência foi a obediência que sustentou o processo. Ao olhar para os versos 6 e 7, você vê a ordem de Jesus para aquele homem, depois de ter passado. Imagina, irmão, imagina você chega no gabinete para conversar comigo: pastor, eu estou com uma dor aqui no ouvido, pode deixar que eu resolvo. Imagina, aquele homem não questiona o método. Depois de Jesus cuspir, fazer ali um barro, uma massinha ali entre cuspe e barro, Jesus aplica nos olhos do cego e diz: agora vai lá se lavar. E o texto no verso 7 diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ainda que o método de Jesus parecesse estranho, o barro nos olhos de quem já não enxergava não era normal. Outro dia eu ouvi uma mensagem de um pregador dizendo, inclusive, que o fato de Jesus cuspir, aquele som do cuspido, para aquele homem já era rejeição, porque onde ele passava, por ele ser cego, as pessoas
cuspiam de nojo dele, porque ele era mendigo, não era só cego, ele era um mendigo, e quando ele passava as pessoas cuspiam de nojo. Então o fato de Jesus ter cuspido aquilo de início já trouxe para ele uma repulsa. Eu conheço esse som é de repulsa, mas ele não sabia que Deus queria transformar aquele som, que antes era de repulsa, em milagre, que agora quando ele ouvisse o som de um cuspido, não era mais de rejeição, era de milagre. Então para aquele homem a princípio não fazia sentido aquele cuspe, mas Jesus ele não estava focado no método, ele estava trabalhando a fé, porque o milagre não acontece no momento da aplicação do barro, o milagre acontece no caminho da obediência. Não foi quando Jesus passou ali o barro no olho dele, que ele abriu o olho e voltou a enxergar. Não, Jesus falou, vai lá no tanque de Siloé, e ele vai, imagino eu, ali tateando, sem enxergar nada, e agora com os olhos cheios de barro, e muita gente vendo aquilo, e ele vai até o tanque de Siloé, e começa a lavar os seus olhos, ou seja, e o processo, eu imagino que da primeira vez, que a primeira água que ele joga no rosto, ele começa a ver alguma coisa diferente, joga a segunda água, o barro vai saindo, ele começa a observar agora cores, começa a ver a luz do sol, e aí na terceira água, já limpa os seus olhos, ele começa a enxergar tudo, porque ele escolheu obedecer. Ei, às vezes nós não recebemos porque não obedecemos. Jesus dá uma ordem, e esse homem decide obedecer, mesmo sem entender. Ele anda pela fé. Muitas vezes Deus nos dá uma direção que não faz sentido imediato, mas a fé verdadeira não depende de lógica, irmãos, depende de confiança. Obediência abre o caminho para o milagre. Preste atenção, meu irmão, obediência abre o caminho para o milagre. Quarta verdade, anote, nunca foi o barro, foi o poder de Jesus que trouxe transformação. O verso 7 diz que ele voltou vendo. Um resultado imediato e absoluto. Um homem que nunca viu agora enxerga. Não foi um processo lento, foi uma transformação completa. O que era impossível para o homem foi simplesmente absolutamente fácil para Jesus. Porque o poder não estava no barro, o poder estava em Cristo. E Jesus não melhora parcialmente, ele transforma completamente. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não importa há quanto tempo a situação existe, não importa o quão parece impossível essa crise que você está vivendo, mas saiba de uma coisa: quando Jesus age, ele não faz ajuste, ele faz milagres. Deus não faz ajustes, Deus muda completamente a história. Quinta e última verdade: nunca foi o barro, foi o encontro com Jesus que gerou o testemunho. Nunca foi o barro, foi o encontro com Jesus que gerou o testemunho. No verso 11, ele diz: fui, lavei-me e agora eu vejo. Irmãos, a transformação foi tão grande que causou impacto nas pessoas ao redor. Alguns duvidaram: não era esse o mendigo cego? Outros, quando viram que o negócio era tão espetacular, dizem: não é ele não, rapaz, parece com ele. Porque o homem, ele não tentou explicar tudo, ele simplesmente testemunhou. A sua experiência falava por si só. Aquele homem não conhecia todos os detalhes. Aquele homem não podia dizer: olha, eu estava andando e chegou Jesus, e quando Jesus chegou, ele cuspiu no chão, ele fez uma pequena massa, e ele passou nos meus olhos, e depois de passar nos meus olhos, não, ele não explicou, porque ele nem viu esse detalhe, mas ele conhecia o suficiente. O suficiente ele encontrou Jesus, e Jesus mudou a sua vida. Às vezes nós estamos muito preocupados
nos detalhes. E a única coisa que você precisa falar para as pessoas que estão à sua volta, vai dizer: olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei citar a Bíblia direito, eu não sei esse negócio de onde fica capítulo tal e versículo tal, eu não sei, eu só sei de uma coisa: eu era uma pessoa antes de Jesus e sou outra pessoa agora que eu encontrei Jesus. A única coisa que eu sei é que quando Jesus entrou na minha casa, mudou a história da minha vida, isso eu sei. O método não interessa, a forma não interessa, o fato é, Jesus transforma. E quando Jesus transforma alguém, isso se torna visível. Visível. O testemunho não precisa ser complicado, irmãos, basta ser verdadeiro. E o que Jesus fez na sua vida já é suficiente para impactar outras pessoas. Eu lembro quando o pastor Davi, ele foi passar pelo concílio, pastor Max, e eu conversando no pré-concílio com o pastor Davi, e o pastor Davi falou: pastor, eu estou com uma dificuldade no exame de conversão e chamada, porque assim, eu vou nos concílios e o pessoal conta, né? Eu era bandido, matei 26 pessoas, aí Jesus entrou na minha vida, transformou, e agora eu fui chamado para o ministério pastoral. Era só testemunhos assim impactantes. E o pastor Davi falou: pastor, eu nasci na igreja, sou filho de pais crentes, Dudu e Vivi, não conheço, nunca bebi, não sei que gosto tem bebida alcoólica, nunca fumei, não sei que gosto tem o fumo, nunca tive vida promíscua, casei com a minha esposa, uma pessoa maravilhosa, nós tivemos casamento de crente, não tenho esse testemunho. E eu falei: Davi, quer testemunho mais lindo do que esse? E você dizer: olha, meu irmão, olha, banca, eu não conheço pecado, porque desde criança meus pais me ensinaram no caminho que deve andar, e eu sou testemunho de alguém que permaneceu na palavra e vai continuar ensinando esta palavra. Às vezes nós ficamos muito impactados com testemunhos proeminentes. O cara era e aconteceu e agora Jesus. Não, às vezes o seu testemunho simples de alguém que teve um encontro e mudou sua vida já faz com que outras pessoas conheçam Jesus. Meu amado, eu concluo. Eu finalizo dizendo que esse homem vivia na escuridão. Esse homem vivia sem direção. Esse homem vivia sem perspectiva. Esse homem vivia sem esperança, até que Jesus passou. E naquele encontro tudo mudou. A escuridão deu lugar à luz. A limitação deu lugar à transformação. A dor deu lugar ao propósito. E ao final, uma verdade permanece: nunca foi o barro, nunca foi o método, nunca foi o tanque, sempre foi Jesus. Nunca foi sua família, nunca foi seus certificados, nunca foi seu dinheiro, nunca foi sua capacidade, sempre foi Jesus. Porque quando Jesus passa, nenhuma história permanece a mesma. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Talvez hoje existam áreas da sua vida que ainda estão em escuridão. Situações que você não entende. Caminhos que parecem fechados. Mas Jesus continua passando. Jesus continua vendo. Jesus continua chamando. Jesus continua transformando. E a pergunta não é se ele pode fazer. A pergunta é se você está disposto a obedecer. Nunca foi o barro, sempre foi Jesus. E quando você se encontra com ele, seus olhos abrem, sua história muda. E sua vida nunca mais será a mesma. Então aproveite esse momento de oração e pense aí sobre áreas escuras da sua vida, áreas que precisam ser transformadas. Quem sabe sua família, quem sabe sua vida pessoal, suas finanças, sua empresa, sua roça. Eu não sei. O que eu sei
é que Jesus transforma. O que eu sei é que todas as pessoas que um dia tiveram encontro com Jesus mudaram a sua história. Senhor, nesta manhã tão especial que o Senhor nos deu, nós somos imensamente gratos, porque o Senhor passou pela nossa vida e mudou a nossa história. Mas, Senhor, quem sabe nesta manhã, aqui nesse templo, ou em casa, onde nossos irmãos estão assistindo pelas nossas redes sociais, há pessoas vivendo também uma escuridão, numa vida sem esperança, numa vida de dor, numa vida sem propósito, pensando até desistir. Mas o Senhor nessa manhã visitou esta casa, visitou estas vidas e falou aos seus corações que Jesus, que o Senhor transforma. Que a única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas e entregar as nossas vidas ao nosso Senhor, para que Ele se torne também o nosso Salvador. Então, Pai, eu oro por essas vidas que decidem, Senhor Deus, entregar a sua vida ao Senhor, decidem obedecer, para que tenham vida em abundância, e que vejam luz, a luz brilhar sobre as suas vidas. Pai, eu oro por estas famílias aqui da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo rebanho Pibaçu. Continue cuidando, sustentando, Senhor Deus, a cada uma família aqui representada. Oramos também, Senhor Deus, por aqueles que estão nos vendo nesse momento, aonde estiverem vendo e quando estiverem vendo, que a Tua graça também repouse sobre as suas vidas e os seus lares. Pai, oramos gratos, Senhor Deus, pela vida da Marilda, já está em casa, Tua filha, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela cura que o Senhor deu na vida dela. Obrigado pela cirurgia abençoada. Obrigado, Senhor Deus, pela recuperação que ela está tendo. E eu tenho absoluta certeza que em breve ela estará aqui na Tua igreja, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Nos dê um domingo, um restante domingo de paz, de bênção. E que possamos, Senhor Deus, ruminar sobre tudo isso que nós estamos ouvindo acerca da Tua palavra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz...